Oi, eu sou a Tess. E eu sou o Gabriel. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o nosso casamento. Que na verdade ainda não aconteceu. Ele tem a correr de agora 1 ano e 1 mês, aproximadamente. 1 ano, quase 2 meses. Eu sou de um ano. Ó, quem não recebeu o convite ainda, vai chegar, tá? É, exatamente. Os convites não foram enviados, gente. Na verdade é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. Quando a gente decidiu que ia casar, isso aconteceu, na verdade, há aproximadamente 1 ano. A gente já sabia, né? Na verdade, a gente... Na verdade, assim, no primeiro mês de namoro, a gente sentava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, assim, com o meu caderno da faculdade, e a gente começava a fazer desenho de como que ia ser a nossa casa. É, exatamente. É o que eu ia dizer quando ele tesourou-se. Mas, enfim, a gente sempre brincou com isso desde muito cedo, e aí todo mundo falou assim, cara, vocês são loucos, vocês nem se conhecem, e a gente realmente achava que a gente era meio louco. E acabou que foi ficando, não é mesmo? E agora já são 4 anos, e no ano passado, no nosso aniversário de namoro, o Gabriel me pediu em noivado. Então Foi muito bonito, quem tava lá viu, quem não tava não vai ver porque a câmera filmou escuro. Então... Enfim. E aí a gente tá noivo, então, há aproximadamente 1 ano, pra um casamento que seria em abril de 2018. Foi noivado em abril de 2016 pra um casamento em abril de 2018. Só que, tipo, a gente sempre via as coisas de casamento e parecia super... Sabe quando você tá brincando de casinha? Você tá brincando de fazer alguma coisa assim? É, cara, super tem tranquilo. 2 anos ainda. Isso, e aí, tipo, quando chega mais perto a gente negocia, corre atrás. É como se o céu fosse colocar tudo no lugar e tal, e vai acontecer. Porque, geralmente, quando a gente vê uns vídeos, o pessoal sempre fala isso. Gente, relaxa, as coisas vão se encaixando e tal. A gente descobriu depois que não é relaxa, tipo, vai acontecer. Deixa. É tipo, relaxa, mas vai atrás. Exatamente. Relaxa, mas se preocupa muito. E aí, quando foi chegando perto desse período de 1 ano agora, a ideia que eu tinha de que já teriam algumas coisas mais ou menos elaboradas, de que a gente já teria algumas coisas mais ou menos organizadas, e na verdade, não. A gente não tem nada organizado. Onde que a gente deu... Por que deu esse estopim na gente? A gente tava vendendo... A gente tava trabalhando no fim de semana. A gente tava trabalhando, fazendo free no fim de semana. Você fala assim, parece que a gente tá vendendo o corpo. Não. Para. A gente tava trabalhando no fim de semana. E aí tem um amigo nosso que tava na festa. E ele é maravilhoso dançarino, um dos melhores que a gente já viu. É muito bom mesmo. Se a gente encontrar algum canal dele, alguma coisa, a página dele, a gente deixa aqui na descrição pra vocês acompanharem o trabalho dele. Sim, sim. Que é o Leonardo Borges. E a gente já tinha conversado com ele antes, pra ele... Quanto que ficaria pra gente ter aula com ele pra fazer a dança do casamento, que a gente queria fazer uma coisa bem feita, um tango, uma salsa, que Stephanie sempre quis fazer no casamento dela, apesar do tema não ser muito conciliando, enfim. E aí ele chegou na festa e ele falou, olha, eu vou dar X coisa de presente pra vocês de casamento. E aí a gente... Stephanie quase chorou, e aí aconteceu uma coisa assim. E aí, foi tipo o meu primeiro presente de casamento, e eu super não tava esperando. E aí de repente ela olhou e ela falou, cara, a gente vai se casar no ano que vem. E tipo, contando. Sabe, tipo, tem 13 meses pra gente se casar. E eu falei, tipo, sim, a gente vai se casar. Em abril de 2020, a gente vai se casar. E ela olhou e falou, você não tá entendendo, a gente vai se casar. E aí quando a gente chegou em casa, a gente já tinha visto um monte de coisa, tipo, uns 2 anos atrás, e a gente foi olhar os links não estavam mais lá. Não, nem todos, mas é que as coisas aconteceram mais ou menos assim. A gente chegou em casa porque quando a gente decidiu, quando a gente noivou, a gente olhou 150 coisas assim e tal, e salvava várias coisas, e falou, cara, é isso. E pra parecer que tava tudo pronto, né? Aí a gente não lembrou, por exemplo, tinha que pagar essas coisas, não é mesmo? Quando a gente voltou agora a olhar isso, tinha coisa fora do ar. Os locais que a gente tinha separado, tinha coisa que tinha dobrado o valor de aluguel, tinha os vestidos que eu tinha olhado já não estavam mais disponíveis, entre outras várias coisas. E a gente falou, cara, e agora? Entende? Vai começar tudo do zero. Só que agora é diferente de começar tudo do zero quando a gente noivou, porque agora é um começar tudo do zero pagando por todas essas coisas. De repente você olha e fala, cara, um casamento você não faz com 50. E a gente
se for olhar assim agora, na conta do banco, não tem nem 50. Na conta do banco eu tô devendo pro banco. Inclusive. E aí a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? E aí bateu um desespero, eu comecei a entrar em um pânico muito frenético. Eu tenho várias das minhas damas, mas elas estão longe, a gente não vai casar onde a gente esse tá. gravante. E aí, uma delas, que tem um contato mais frequente comigo, começou a surtar junto comigo e a gente eu tava muito... É quase uma depressão de casamento, assim. E aí surge um canal, que é o canal da Letícia Selle. Eu vou até deixar aqui embaixo também o link na descrição depois. E aí ela tem um diário de noiva. E o diário de noiva dela foi tipo um abraço que alguém me deu, sabe? Assim, me deu uma segurada na mão ótima, porque eu vi que eu não tava sofrendo sozinha, porque no primeiro momento eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. O Biel também começou a surtar. E aí a gente não sabia muito o que fazer. E aí ela também tava super surtada e o dela foi se ajeitando, ela foi conseguindo organizar as coisas. Num período de tempo até semelhante, assim. E eu falei, cara, então a gente não tá sozinho, a gente não tá perdido. E aí dá pra resolver. Ao mesmo tempo, a Lê posta as coisas muito numa perspectiva das coisas já prontas, né? Então ela mostra que deu certo. E aí o meu intuito é trabalhar com... O que deu errado. Não o que deu errado, mas com o durante, assim. É porque o casamento dela tinha toda uma coisa de surpresa, e essa coisa como um todo, que foi muito bonito também. Mas o nosso, a gente já tá meio que na lata, já tava meio que no desespero, a gente saiu falando com todo mundo, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. E agora não tem muito o que ficar de surpresa. Então dá pra gente conseguir trabalhando e mostrando conforme as coisas forem acontecendo. Certo. O tema. Sim. O nosso tema de casamento, a gente discutiu várias coisas, dentre as coisas que a gente gostava. A gente tem que começar primeiro de que não é um casamento, né? É um handfest. O nosso casamento... Vamos lá explicar por que é um handfest em um casamento. Nós não somos cristãos. Então, portanto, não faria sentido pra nós fazermos um casamento na igreja. No primeiro momento eu até quis, eu acho muito bonito o rito religioso cristão e essa coisa como um todo. E a gente falou, cara, super que seria legal. Mas aí a gente não queria isso. E nós fomos adaptando as nossas coisas ao ritual da nossa religião, que é, no caso, o handfest. E aí a gente foi casando. Então tem muita coisa que mantém uma tradição de um casamento normal, até porque as pessoas que virão, né, os convidados, família, essa coisa toda, 99% não tá pronta pra uma coisa muito diferente do que eles estão habituados. A gente pode fazer um vídeo depois separado Explicando explicando o que é um handfest. E aí a gente vai ter muita coisa casada. Então tem coisa de casamento normal, tem muita coisa de handfest, tem muita coisa de casamento brasileiro, tem muita coisa de casamento mais americanizado. E assim vai. Sim, desculpa, eu empolgo. E aí a gente vai decidindo e acabou optando por um tema que tinha mais a ver com nós dois. O Gabriel joga muito RPG. Eu também tenho uma paixão bem estranha por coisas medievais. E a gente acabou optando por um casamento que tivesse uma temática mais medieval, uma coisa mais... Tipo um salão do Game of Thrones. É o objetivo. Que não vai. Tipo, vai ser a nossa expectativa. Quando estiver pronto, a gente posta a realidade. Vamos trabalhar isso como mais uma inspiração do que de fato como realização. E a gente acabou optando por fazer uma coisa mais medieval. No entanto, como já foi dito algumas vezes nesse vídeo, não há dinheiro, não é mesmo? A gente se juntar agora, nós somos uma família que se vira e tem ainda 6, 7 filhotes, entre gatos e cães. Temos 5 cães e um gato. E Ariel, que é agregado. Então a gente tem muito pouco que vai sobrando da rentabilidade. E aí o intuito é que a gente vá conseguindo fazer as nossas coisas para conseguir atingir um casamento que seja mais voltado para isso. É provável que ele saia mais como o que a gente chama de casamento rústico atualmente, né? Do que como, de fato, um casamento medieval. Mas a gente foi optando pelas coisas. O intuito é que ele não passe de um limite de 10 mil, a gente não tem mais do que isso. Na verdade, a gente tá vendo se a gente vai ter 10 mil também. Exatamente. A gente tentou fechar dentro desse limite. Uma coisa muito importante, começo de um casamento, faz um limite que você sabe que você consegue alcançar, mas que, tipo, se prepara pra passar. Minha irmã fez um casamento, ela se preparou pra um valor, ela falou que o valor ficou 2 vezes mais alto.
uma das minhas irmãs. Né? O meu irmão, por exemplo, gastou muita sorte que foi na cidade natal, então tinha muita ajuda dos familiares também. Mas que é um outro ponto que nós temos em complicações, digamos assim. Quando nós decidimos fazer isso, a primeira decisão é que nós não queríamos que ninguém se impusesse sobre o casamento ou decidisse coisas do casamento. Então, que seria uma coisa que a gente faria sozinho entre aspas, né? Eu tenho 6 damas, o Gabriel tem aproximadamente 9 páginas, e eles vão dando uma força pra gente em mão de obra, digamos assim, mas a gente optou por ir fazendo as nossas coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Porque muitas coisas que a gente vê em outros casamentos, inclusive nos vídeos, inclusive a Letícia fala também, né? Que os pais gostam de pôr a mão, de deixar mais a cara deles. E eu entendo, já vi isso acontecer nos casamentos que eu vi por trás, de ir dando jeito. A câmera parou, então. Vou continuando. Acha que vai ser melhor de um jeito, tá vendo de um outro ângulo, que às vezes não é o que o casal quer. E aí, pra evitar isso, a gente decidiu que a gente vai tentar fazer isso tudo sozinho. Principalmente porque nós viemos de 2 famílias cristãs, digamos assim, e eles têm uma forma de ver a cerimônia, de ver o matrimônio, que não é necessariamente a mesma forma que nós temos. Então as coisas foram caminhando para isso. Nós optamos por tentar fazer do nosso jeito antes de permitir que outras pessoas entrem de fato para conhecer, para opinar, para ver. E é por isso que nem os convites ainda foram emitidos. Nesse primeiro momento a coisa tá muito mais num plano eu, Gabriel e as minhas damas. Pro convidado ainda tá longe. Tá Exato. apertado pra nós. Exatamente. E é isso, assim, acho que a primeira lição que fica nesse primeiro momento é 1 ano é muito pouco tempo pra conseguir dinheiro, pra realizar as coisas. Parece tipo, porra, são 12 meses, mas parece que cada dia passa uma semana, você piscou e aí foi embora. E a gente tem que começar a se reprogramar. A gente vai casar dia 28 de abril, então tá em cima... 21 de abril, sorry. Então tá em cima do casamento. E... de 2018, tá, gente? Só pra especificar. Não precisa esperar. E aí a gente decidiu que é importante que se fique claro. Que acho que quanto antes a gente começa, mais calma você tem nesse processo. E acho que quanto antes você começa, mais bonito ele é também. Porque quando você começa a deixar muito pra cima da hora, vai se tornando desesperador, sabe? Você vai começando a querer que as coisas deem certo logo num primeiro momento. Elas nunca dão certo, nada nunca dá certo tão fácil. A gente tinha parado a câmera. E nada nunca dá certo tão fácil. E aí você começa a entrar em pânico. Então, quanto mais calma você tem pra cruzar esses caminhos, pra conseguir fazer, pra ter tentativa e erro, muito mais fácil pra que você se programe. Uma coisa que a gente percebeu é que a gente achou que aquilo que a gente queria estar ali. Então se prepare, porque quanto mais próximo da data, você vai chegar, eu queria tal castiçal. E aí você vai procurar o castiçal faltando 2 meses, você não vai achar, e aí você não vai ter tempo pra procurar outro. E aí você vai colocar um que você não queria. Você vai achar ele, por exemplo, online, mas ele não vai chegar pro seu casamento, porque isso é muito terrível também. Você encontra um negócio e não dá tempo dele chegar pra você. Então você tá vendo o que você queria ali, você poderia comprar por ele e você não vai conseguir receber. Então é uma questão de se preparar com antecedência, de ter essa responsabilidade de planejamento, que é chata, é cansativa. Às vezes a gente, no primeiro momento, é muito gostoso falar de casamento, assim, um com o outro. Nossa, de repente você tava, pelo amor de Deus. Estou brigando já. E aí a coisa vai se tornando maçante. Então, quando você tem tempo pra isso, vocês respiram mesmo nesse formato. Uma outra coisa que a gente tem que falar é que durante os próximos vídeos sobre isso, a gente provavelmente vai falar das ideias que a gente tem pro casamento. Só que, como dito, a gente tá encontrando uma realidade que é um pouco diferente da realidade sonhada, né? E, portanto, é possível que a gente mude de ideia muitas vezes. Então, eu vou chegar hoje pra vocês e falar, gente, meu buquê vai ser de flores amarelas. Amanhã eu chego e falo, gente, não, ele vai ser de pérolas. E amanhã talvez eu chegue e fale, não, agora tá decidido. Não tem que. Então, eventualmente, essas alterações vão acontecer, mas é normal, principalmente porque eu sou de Gêmeos, então eu tenho uma rotatividade muito grande de
ideia. quero agora, não espírito. quero mais, vai agora, agora não vai mais. Eu sou muito de lua, como eles dizem. E aí a gente tem essas variações de humor que também vão agregando nessa cerimônia. Mas vai dar certo. A gente sabe que vai dar certo. Ok. Beijo, beijo. Até a próxima. Se inscreve se você gostou, dá Sim. gostei se você gostou. Se você não gostou, não dá esse clique, essas coisas. Manda um e-mail pra gente, comenta aí embaixo. Explica Conta. o que não ficou legal. E, assim, se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem alguns helps pra dar, a gente não falou nem onde é a cidade, a gente vai casar em Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, se Perto você de conhece Miguelópolis. os Se você não lugares, conhece Ribeirão, você vai conhecer Miguelópolis. vocês conhecem os lugares e tem alguma sugestão, alguma dica, querem contar como foi o seu, Conta dificuldades Conta que vocês pra também gente. tiveram, soluções que vocês tiveram. é compartilhando que a gente cresce.